Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Alma Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos deste vídeo da economia, ou então olá, Homo sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Meu nome é João Pedro Freitas e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de 29. E para falar um pouco sobre esse evento extremamente importante, as possíveis causas dele e as suas ramificações na história do pensamento macroeconômico, eu tenho comigo 3 pessoas que já são de casa. Alex, nosso querido orangotango, graduado em Engenharia Mecânica pelo Cefet do Rio de Janeiro. Fala aí, gente, tudo bom? Tiago, mestrando em Matemática pelo IMPA. Boa noite, pessoal, tudo bem? E Gabriel Ferraz, graduado em Economia pela USP. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, novamente, eu sou João Pedro Freitas, graduado em Economia pela USP. Bom, então, a crise de 29 é algo extremamente importante, não só para a história do pensamento econômico como um todo, mas também para outras disciplinas correlatas. É um evento, um momento da história em que você vai ter ramificações que vão afetar o século XX como um todo e que vai ser estudado tanto por historiadores quanto geógrafos. E acho que individualmente, muitas vezes é o primeiro contato que alguém tem com economia no ensino formal. É o primeiro contato que as pessoas vão ter, por exemplo, com nomes de economistas. Muitas vezes o primeiro economista que muitas pessoas ouvem falar é o Keynes, justamente pela importância que ele vai acabar tendo na resolução da crise de 29. É um evento extremamente importante, é um evento que vai ter ramificações inimagináveis, como, enfim, os anos 30 e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim, existe muita nebulosidade sobre as causas dele. Antes da gente entrar um pouco sobre quais são as principais teorias que explicam a crise de 29, o quão certas elas estão, eu queria entrar um pouco em como essa crise econômica vai acabar moldando o que a gente conhece hoje como macroeconomia. Gabriel, você consegue explicar um pouco pra gente como esse evento vai basicamente fundar o que a gente conhece como macroeconomia? Bom, essencialmente a crise de 29 mostra um cenário possível na economia que os modelos, até então não exatamente formalizados, eram coisas mais verborrágicas, apontavam que não aconteceria, que é a existência de um estado de equilíbrio onde persistiria desemprego. Tipo, se alguém quer pontuar o que a crise de 29 é notável, seria essa possibilidade que não existia no plano teórico. Anteriormente à crise, a economia essencialmente pegava o individualismo metodológico e elevava isso à enésima potência. A economia partia de agentes individuais e a análise econômica centrava-se do ponto de vista do indivíduo. Tanto que a área mais importante da economia era a teoria dos preços, que é justamente sobre isso, e o que seria o agregado, que seria a teoria dos ciclos para a época, não era exatamente algo muito estudado ou muito formalizado. Não havia um grande tratado sobre o assunto, embora posteriormente tenha sido escrito o livro do Pigou, que meio que fala pensamento clássico, ou dito clássico, sobre a macroeconomia, que algum aluno de graduação vai ouvir no curso de Macro 1. A crise de 29, ao acontecer, faz a gente perceber que a gente tem que olhar para agregar, força a economia a olhar para os agregados e tentar entender quedas do consumo, quedas do investimento, situações do mercado de trabalho onde persiste desemprego, quais são as causas disso, como isso pode acontecer teoricamente, principalmente olhando para agregados, assim, tentando meio que se afastar teoricamente do que estava sendo feito, que essa coisa de a ciência avança um funeral por vez, vamos enterrar esse pensamento da teoria dos preços e tentar focar nos agregados. Agora, este é uma nova perspectiva teórica, sair um pouco do mundo valrasiano para introduzir uma nova perspectiva não valrasiana. Certo. Então, a crise de 29 acabou levando a uma mudança de perspectiva dentro da economia. Saímos do mundo valrasiano, em que você estuda o equilíbrio geral, em que você estuda o equilíbrio parcial, em que você acaba estudando sobre a perspectiva do indivíduo. Você muda isso para o estudo de grandes agregados e dos seus comportamentos. E assim você dá início ao que hoje a gente conhece como macroeconomia. Claro,
Nessa época, o estudo da macroeconomia não era tão formalizado quanto é hoje. O Keynes, grande parte do que ele escreveu era em prosa. Mas, ainda assim, muitas intuições vão ser extremamente relevantes e vão dar origens a modelos como o ISLM, enfim. Entendemos o impacto gigante que a crise de 29 vai ter na história da macroeconomia. Agora, vamos explorar algumas explicações, algumas não tão da economia, mas de outras áreas, sobre a crise de 29. Primeiro, Alex, uma explicação que é muito corrente em relação a esse evento é a de que ele foi causado por um subconsumo e por uma superprodução. Os Estados Unidos estavam produzindo demais e a Europa consumia de menos, isso acabou levando a um desequilíbrio, que acabou levando à queda da bolsa, resumidamente. O quanto essa tese da superprodução é verdadeira? Ela se verifica quando a gente olha para os dados? Bom, geralmente essa tese ela vem de um fundo marxista, daquela ideia de que a economia capitalista ela tem a tendência a produzir mais do que os consumidores são capazes de consumir. E isso, como a gente já tratou, antes de Keynes, eles tinham uma ideia bem Walrasiana mesmo, de que, vamos dar um exemplo, a única forma das pessoas terem menos renda para consumir do que o que há disponível no mercado seria um desequilíbrio no mercado monetário. Porque o indivíduo, naquela época, ele era como até hoje. O indivíduo é racional. Ele só vai reter de moeda o que ele precisa para a transação e o restante ele vai consumir, vai comprar título. Ele não vai simplesmente estocar moeda. Então, a única possibilidade do indivíduo walrasiano ele consumir menos do que há disponível é se há menos moeda do que a que deveria ter para equilibrar a demanda por moeda. O que vai acontecer em seguida? A previsão clássica. Os preços vão cair, certo? Porque as pessoas estão consumindo, as firmas vão formar estoque e os preços vão cair. Conforme isso acontecer, vai ter um aumento temporário do desemprego, porque você vai gerar um desequilíbrio no mercado de produtos. Começou no mercado monetário, foi para o mercado de produtos, as empresas vão demitir temporariamente e você vai gerar um desequilíbrio no mercado de trabalho. O que vai acontecer? Os salários vão reduzir e a economia vai voltar ao equilíbrio. Era essa a ideia que eles tinham naquela época. Conforme a Revolução Keynesiana, a gente começou a trabalhar... A gente não, né? Os economistas começaram a trabalhar saindo mais da árvore, querendo ver mais a floresta, que é a ideia de agregar. Seria ótimo você conseguir descrever toda a economia a partir de equações de equilíbrio geral, só que nem sempre é possível descrever. De vez em quando é útil você agregar as variáveis e trabalhar com modelos de equilíbrio agregativo. Só que essa tese da superprodução, mesmo quando os modelos modernos de equilíbrio agregativo, a gente não encontra essa tendência a economia produzir mais do que ela consome. Por quê? Porque você tem um efeito de liquidez real, que os modelos keynesianos mais modernos eles incorporam. Mais modernos que eu estou falando é década de 50. Então, a demanda por moeda ela não depende só de taxa de juro e de produto real, ela depende também do nível de preço. Então, hoje é bem estabelecido que no longo prazo a economia tende ao equilíbrio, mesmo que você possa ter oscilações abruptas no curto prazo, que foi o que a gente viu na crise de 29. Os pós-keynesianos ainda preservam essa ideia de que a economia ela tende à capacidade ociosa, ao subemprego, ao subconsumo. Mas isso não é consenso, porque nos modelos modernos a gente não vê isso mais. E também não tem respaldo histórico. A gente não vê aumentos da oferta causando crises. Quando a gente vê um grande aumento da oferta, em geral isso está associado a um alto crescimento econômico, uma pressão que tende a derrubar os preços e permite que a política monetária ela seja mais expansiva, sem causar inflação. E tanto os Estados Unidos quanto outros países, a gente já viu crescimentos muito maiores da oferta no pós-guerra. E a gente não viu nenhuma crise da dimensão da crise de 29, nem parecido. No caso dessa crise de superprodução ter sido causada pela Europa, acaba sendo até mirabolante, porque não faz muito sentido quando você vê o desempenho das exportações dos Estados Unidos durante os anos 20 e o tanto que as exportações participavam do PIB americano nos anos 20. Mesmo que a tese da superprodução ela tivesse certa, seria impossível ou muito difícil que uma crise daquela dimensão teria sido causada pela queda da demanda externa. As exportações eram um pedaço muito pequeno da economia americana, então era 5%, pouco menos, né? E mesmo quando você vê lá durante a década de 20, a recuperação da economia europeia ela veio acompanhada de um crescimento forte das exportações dos Estados Unidos. Então, se essa previsão tivesse certa, a Europa está recuperando, isso prejudica os Estados Unidos, que exportam menos. A gente deveria ver o inverso.
A Europa está crescendo bem, as exportações dos Estados Unidos caem. E não foi o que a gente viu. Até porque, do ponto de vista teórico, é o que a gente espera. A demanda pela exportação de uma economia doméstica, ela depende positivamente da renda dos parceiros comerciais. Então, se a Europa está crescendo, o que a gente espera é que as exportações dos Estados Unidos cresçam, e foi exatamente isso que a gente viu. Então, por aí a gente já pode dizer que não é uma tese muito bem aceita. A tese do subconsumo, sim, temporário, mas não uma tendência da economia capitalista a produzir mais do que a sociedade é capaz de consumir. Até porque a gente tem a chamada lá, a Bowles Law, né? Que é a lei de que a participação dos salários na renda ela tende a ser mais ou menos constante ao longo do tempo. Se essa queda fosse uma queda causada pela concentração de renda, a gente deveria ver a participação dos salários caindo, e principalmente nas crises. Não é isso. É uma lei, um fato estilizado da economia, que durante os períodos recessivos, a participação dos salários na renda geralmente cresce. Então, uma crise econômica ela costuma ser muito mais um achatamento das margens de lucro do que dos salários ou da capacidade do trabalhador de consumir. Então, é por aí. Então, quando a gente olha para os dados, a tese da superprodução ela não se verifica. Quando a gente olha para o estoque de moeda, quando a gente olha para a participação dos salários na renda e também quando a gente olha o nível de exportação dos Estados Unidos durante os anos 20. E também é algo que não faz sentido teórico. Beleza. Tiago, você pode trazer mais uma perguntinha para a gente? Então, Alex, outra tese que tem circulado bastante nos últimos 5, 7, 10 anos é uma tese que foi defendida principalmente pelo Murray Rothbard, o economista austríaco, que ele disse que o principal motivo da crise de 29 ter acontecido foi a política supostamente expansionista da taxa de juros do Fed nos anos 20, e que em 29, quando aumentaram a taxa de juros, houve a quebra da bolsa e tudo então caiu como um castelo de cartas, e que foi culpa do Fed, a crise ter acontecido por causa disso. E também eles colocam a culpa em outros fatores, como políticas intervencionistas de Herbert Hoover, como a tarifa Smoot-Hawley e outras. O que você tem a dizer sobre essa tese, principalmente sobre a parte monetária? A teoria austríaca ela tem uma inconsistência na teoria do capital que ela usa para construir o modelo, mesmo que não seja muito formalizado. Ele tem um modelo que depende de uma concepção do papel do capital na economia. Vamos lembrar que capital é o bem usado na produção de outros bens. Que ela diz basicamente que a taxa de juros desce, os empresários eles vão escolher processos produtivos mais longos, indiretos, né, que seria o tal do roundabout. Isso seria insustentável, então a economia ia começar a se superaquecer, e uma hora o Banco Central ia ter que aumentar a taxa de juros ou restringir a oferta de moeda. E conforme isso acontecesse, esses negócios que só existem porque a taxa de juros estava baixa, eles deixam de ser viáveis e quebram. Só que por que tem uma inconsistência? Porque desde os anos 50 a gente sabe do fenômeno chamado de reswitching, que é o quê? Nem sempre uma taxa de juros mais baixa ela induz a um processo produtivo indireto longo. Então, essa relação monotônica de que sempre a taxa de juros baixa, o empresário ele opta por um processo que ele depende da taxa de juros baixa para sempre, para se manter, ele não é exatamente verdadeiro. E outro problema é que ela lida com expectativas estáticas, né? O empresário austríaco, ele vê a taxa de juros baixa e ele pressupõe que ela vai ficar baixa pro resto da vida. Então, beleza. Taxa de juros oscilou em torno de 4% ao ano, baixou para 2%, então vou fazer investimentos aqui como se a taxa de juros fosse ficar para sempre em 2% ao ano, sendo que a média das últimas décadas foi 4%. O que é uma coisa meio esquisita, né? Porque esse empresário, se a gente no mundo de expectativas racionais, esse empresário ele vai ser eliminado ao longo do tempo. Se ele não consegue prever que a taxa de juros está baixa, está muito baixa, está mais baixa do que a média histórica, a tendência de um mercado competitivo é que esse tipo de empresário que não sabe formar expectativa racional sobre o futuro é que ele quebre. Então, ao longo do tempo, esse tipo de empresário que não sabe perceber uma coisa meio que óbvia, ele não existiria. Para os austríacos, eu até brinquei um artigo lá para o site, que o empresário austríaco ele é burro. E ele aposta na burrice de uma forma persistente, ele não aprende. É uma coisa bem esquisita. Eu não conheço nenhum modelo austríaco que trabalhe com a ideia de expectativas racionais. Não precisa ser aquele negócio que homoeconômicos, que o pessoal gosta de dizer. Não, ele não precisa ser uma calculadora, mas ele tem que... Será que ele não sabe, não forma nenhuma expectativa maior do que olhar a taxa de juros e investir? Até agora eu não vi nada que tenha um modelo mais robusto, né?
A previsão, se a gente, vamos lá, você tem uma taxa de juro baixa, você induz investimentos mais intensivos de capital, que ele só se mantém com juro baixo. A crise austríaca, que a teoria prevê, é que conforme a taxa de juros suba, você vai ter uma queda do investimento, que estava artificialmente alto, e um aumento no consumo. E não é o que a gente vê na maioria das recessões. Quase todas as recessões que eu tenho ideia, você vê uma queda do investimento e do consumo, o que não faz muito sentido também. Essa é a parte teórica, de que por que a TASE não é muito bem aceita hoje. Aliás, é uma teoria marginal, né? Agora, empiricamente, a gente tem mais problema. Porque você está fazendo uma alegação sobre o mundo. Você está falando, juro baixo, expansão monetária gera crise. Qual é a tendência científica mais básica? Vamos ver se tem alguma correlação entre crise, recessão e expansão monetária prévia. E Friedman fez isso lá no trabalho dele sobre a história monetária americana e não encontrou. Não tem uma correlação entre uma expansão monetária e uma recessão posterior. Essa correlação é muito fraca e não explica nada de uma magnitude parecida com a crise de 29. E teve um exercício que a gente fez no mesmo artigo para o site, que a gente pega um modelo austríaco e vamos lá. Vamos estimar quanto do estoque de capital dos Estados Unidos, quanto das máquinas, ferramentas, estruturas que existiam em 1929, eles teriam possivelmente sido gerados pela expansão monetária. A gente pega as hipóteses mais expansivas que você pode imaginar. A gente considera, por exemplo, que toda expansão monetária vira investimento insustentável, o que não é o caso, segundo o próprio modelo, né? Porque a tendência de você derrubar a taxa de juros é derrubar a poupança privada. Mas, pelo bem do argumento, a gente pega lá. E o que a gente encontra no exercício é que 9% do estoque de capital em 1929 teria sido gerado pela expansão. Mesmo que todo esse estoque de capital fosse insustentável, isso não geraria uma crise da magnitude da crise de 29, uma queda de 30 e poucos % no PIB. Então, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista empírico, não é o que melhor explica dentro da visão mainstream da economia. No dia que logo passou a ser conhecido no mundo todo como a Terça-feira Negra, a Bolsa de Ações de Nova York sofre a queda mais catastrófica que já fora vista. As perdas somam mais de 14 bilhões de dólares em apenas um dia. Então, Alex, você já então explicou por que a tese da política expansionista dos anos 20 não faz tanto sentido, mas e quanto às outras alegações de interferência estatal terem causado a crise que os austríacos falam? Eu vou aqui citar duas, então. Uma sendo a tarifa Smoot-Hawley, que o Herbert Hoover assinou depois da quebra da Bolsa para tentar ajudar a indústria americana, e a influência que ele supostamente teria sobre a indústria para evitar a queda de salários nominais. Isso pode ter influenciado na crise? Pode sim, pode ter piorado o que já teria sido ruim, porque o que aconteceu lá nos anos 30, principalmente, foi uma guerra tarifária. Você reduziu o volume de comércio global e isso prejudicou a produtividade. Prejudicou a produtividade e choque de oferta, né? A economia é capaz de produzir menos, então muito provavelmente teve impacto negativo a tarifa. Só que, de novo, a gente está falando de uma crise de 30 e poucos % de queda do PIB. Ainda assim, passa longe de explicar, mas com certeza deve ter prejudicado. Na parte dos salários nominais, aí sim tem mais motivo ainda para a gente acreditar que pode ter tido um efeito muito negativo, né? Porque se a economia americana estava em queda e havia uma deflação, para você manter os salários reais estáveis, né? Que é o salário sobre o custo de vida, você precisava de uma queda dos salários nominais. E eu não sei a extensão dessa proibição, então não sei o quanto isso impediu a queda dos salários nominais, mas se teve um grande impacto, então pode ter piorado sim. Só que isso partindo do ponto que há uma deflação, que o Banco Central deixou que houvesse uma deflação, que é o que a gente vai discutir depois, né? Não precisaria ter havido uma deflação para você precisar ter uma queda tão grande dos salários nominais, até porque é muito difícil você derrubar salário nominal com interferência ou sem. Então, eu por aí, como eu vejo. Ok, então entendemos que a teoria austríaca dos ciclos econômicos ela é falha, não só do ponto de vista teórico quanto empírico. Do ponto de vista teórico, inconsistências na teoria de capital, também de como a teoria austríaca dos ciclos econômicos vai interpretar a ação empresarial. E, do ponto de vista empírico, simplesmente o nível de expansão da base monetária não é explicação suficiente para a recessão que a gente viu no nível da crise de 29, tanto que, se fosse explicação suficiente, a gente teria visto muitas outras recessões
com a expansão da base monetária, tanto anteriormente quanto posteriormente aos anos 30. E entendemos, já começamos a arranhar um pouquinho do porquê da crise realmente ter acontecido. A gente sabe, então, que a ação estatal teve alguma influência em como a crise se deu. Alex, agora você consegue entrar um pouco na explicação mainstream da crise? Qual que é a explicação que você considera mais consistente da crise econômica? Vamos lá. Eu dividi em tópicos aqui para a gente ir do meio que cronológico aqui. A gente vai partir da bolha até chegar no desequilíbrio no mercado de trabalho, desemprego e etc. Primeiro, teve uma bolha. Eu de forma nenhuma teria a pretensão de explicar por que teve uma bolha, porque esse é um campo muito... Ele está em desenvolvimento na macroeconomia, tem muita gente estudando isso, e imagino que não vai ser eu explicar por que bolhas acontecem. Aconteceu em 29, aconteceu em 2008, aconteceu em 2001, teve diversas bolhas, tanto nos Estados Unidos, antes da crise de 29 também. Eu acho que foi em 1971, teve uma bolha gigantesca no mercado de capitais que estava em formação lá, e a gente não viu uma crise do tamanho da crise de 29. Então, teve uma bolha, que eu não vou tentar explicar aqui no podcast, que teria gerado uma recessão, muito provavelmente. Se você me permite cortar aqui só um segundinho, Alex. Pode falar. Tem um livro muito bom que chama The Great Crash de 1929, do Ali Kabiri, que é justamente usar finanças para tentar avaliar quais eram os modelos que os investidores faziam na época e como, se a crise foi realmente uma bolha e quanto que seria o desvio do normal, assim. Ele estima os valores e aplica a teoria de finanças tanto contemporânea, testar a hipótese de mercados eficientes, de racionalidade exuberante do pessoal do Behavioral Finance. É bem legal. Eu recomendo essa literatura a quem quer saber da origem da bolha da crise de 29. Quando acontece o estouro da bolha no mercado de capitais, você em seguida tem a quebra de um banco, que era um grande banco dos Estados Unidos, que era o Bank of United States. E o que isso gera posteriormente? Os bancos, eles trabalham com o sistema de reserva fracionada. Todos os bancos, eles sabem que as pessoas que mantêm depósito naquela instituição, nem todas elas vão sacar ao mesmo tempo, né? Então, você consegue manter um nível relativamente baixo de reserva. Em caso de emergência, você pede um empréstimo interbancário e você consegue a liquidez naquele momento e tudo bem. Depois você segura um pouco os empréstimos, você consegue pagar os bancos e tudo funciona muito bem, em tese, né? O problema é que o Fed, ele foi criado para garantir a liquidez no sistema bancário. Esses eventos em que bancos quebram e não conseguem liquidez para pagar os outros bancos, aconteceu várias vezes na história americana. O sistema quase colapsou várias vezes. O que acontecia? Os bancos, sabendo que eles não teriam liquidez para garantir os depósitos, eles suspendiam os pagamentos até aquela euforia passar. Só que em 29 existiu o Banco Central, que ele foi criado para isso. Só que ele decidiu não fazer nada. Ficou debaixo de braço cruzado, viu um banco quebrar. Esse banco não conseguiu honrar com as suas obrigações com outros bancos e você começou a ter um ciclo de falência bancária. Isso levou a uma corrida bancária. Mas a gente pode pensar assim, se o sistema funciona, por que os clientes eles vão correr para querer sacar o depósito deles? Se ninguém estivesse sacando, não ia ter esse problema, né? O sistema ia conseguir garantir a liquidez. Só que esse é um caso de equilíbrio Nash-Pareto ineficiente, em que a ação racional de cada pessoa, de cada jogador nesse grande jogo, ela conduz a um resultado que, do ponto de vista coletivo, ele é ineficiente. Tem lá o modelo de jogos que trata exatamente disso, que é o modelo de corrida bancária, Diamond Dybvig. E ele mostra o seguinte: vamos supor que não existe nenhum rumor de corrida bancária. Faz sentido eu correr no banco para sacar meu depósito? Não. Mas se existe um rumor de que está faltando liquidez no sistema bancário e eu posso não receber meu depósito, é racional da minha parte ir lá e correr para sacar. Só que quando todo mundo age racionalmente assim, o sistema quebra. O sistema que estaria líquido. Do meu ponto de vista, se eu tenho um depósito, se ele continuar líquido e eu não for sacar, tudo bem, eu não perdi nada. Mas se ele quebrar e eu não for sacar, eu perco meu depósito. Então todo mundo vai, corre. Você tem um processo de quebra dos bancos e de falência bancária. A consequência disso é uma coisa que o Friedman fala muito, né? O Fed ele foi criado para evitar esse tipo de coisa, só que ele não fez nada. Os bancos, anteriormente, eles faziam o quê? Eles suspendiam o depósito até passar esse efeito manada. Só que como havia o Banco Central, eles ficaram esperando ser socorridos e isso não aconteceu.
Conforme as pessoas iam sacar seus depósitos naquela época, vamos lembrar que eles trabalhavam com padrão ouro. Então eles trocavam o dólar por ouro e isso levou ao encolhimento da base monetária, que consequentemente levou à redução do consumo, aumento do desemprego e queda do produto. Então a gente viu que a consequência da corrida bancária, da falência do sistema bancário, foi uma enorme redução da base monetária que o Banco Central deixou acontecer. Ele poderia ter comprado títulos de poder do público e ter revertido esse encolhimento da base para não ter havido essa deflação que aumentou as dívidas em tamanho real. Então, o Banco Central ele foi leniente, que era a visão do Friedman. O Banco Central não deveria ter cruzado os braços. O problema da deflação causada pelo encolhimento da base é que ele exige uma queda dos salários nominais. O salário nominal é o seu salário em valor corrente. Ele não é ponderado pelo nível de preço. Quando você tem essa deflação não antecipada, você precisa que os salários nominais caiam no mesmo tamanho, para você manter os salários reais. E isso não aconteceu. E é curioso a gente notar que durante a crise de 29, os salários reais cresceram. Apesar do desemprego em 25%, quem estava empregado estava ganhando mais em termos do que o salário dele poderia comprar do que antes da crise. E isso aconteceu porque os salários são rígidos. Esse é um conceito fundamental para entender a crise de 29. Os salários eles não caem na velocidade que deveriam cair para manter o emprego, no caso de uma deflação, no caso de um encolhimento da base. E tem várias explicações do porquê os salários são rígidos. O primeiro é contrato. Ninguém esperava uma deflação daquela magnitude, mais de 30%, então os contratos salariais não antecipavam isso. Primeiro motivo que é muito difícil reduzir o salário nominal no curto prazo. O segundo motivo tem a ver com as expectativas. Supondo que o Brasil esteja com a inflação equilibrada, estável. Se a partir de um ano você tem uma deflação, os salários só vão poder incorporar essa expectativa de deflação no ano seguinte, que é o modelo lá do Friedman de expectativas adaptativas. Hoje a gente trabalha com expectativas racionais e tal, mas trabalhar como se elas fossem adaptativas é útil, porque na prática muitas vezes se comporta assim. Tem um modelo do Simonsen que explica por que os salários se comportam como se as expectativas fossem adaptativas. A explicação que ele chega é que o trabalhador não está preocupado só com o salário real dele, ele está preocupado com a posição relativa do seu salário real em relação aos outros trabalhadores. É um modelo de jogos, então essa queda de salário é muito complicada, porque qualquer firma que iniciar ela, que puxar a fila, ela vai enfrentar uma resistência muito maior dos trabalhadores do que se essa redução fosse uniforme em toda a economia. Então, por não haver quem lidere a fila, você tem uma rigidez. É basicamente isso. Se os salários nominais não caíram na velocidade que deveriam cair, o nível de emprego, que era compatível com aquela economia, caiu também. Esse desequilíbrio nos salários reais foram a causa do aumento do desemprego. Os salários reais eles crescem de forma sustentável quando há um aumento de produtividade. Se você aumenta esses salários reais via deflação, sem aumento de produtividade, você diminui o nível de emprego que aquela economia é capaz de suportar. A produtividade marginal do trabalho é decrescente, então se você quiser aumentar a produtividade no curto prazo, você precisa demitir gente, que foi o que aconteceu. Você teve uma crise no mercado de trabalho, pelo aumento dos salários reais, e muita gente perdeu emprego. Como a gente viu, a reação à crise ela também foi muito ruim. Além de deixar a base monetária encolher, o governo ele teve lá o lance da tarifa, que restringiu a importação, reduziu o volume de comércio e prejudicou a produtividade. Teve regulações que a gente viu de atrapalhar a queda de salário nominal, que era justamente o que a economia precisava naquele momento. E apesar disso, dessa reação posterior, que não foi a melhor que poderia ter sido, o New Deal ele teve dois pontos que foram fundamentais para encerrar tanto a corrida bancária quanto o encolhimento da base. Em 1933, o Fed ele proibiu a conversão em ouro. Então você estancou o encolhimento da base. Isso foi positivo para encerrar esse processo que a gente estava vendo. Queda da base monetária, deflação, salários não acompanham, desemprego. E no ano seguinte ele também criou uma instituição garantidora de crédito lá e estancou a corrida bancária, que é mais ou menos o que a gente tem no Brasil. Se o banco não conseguir garantir o seu depósito, o governo vai lá e a gente tem um fundo que vai garantir esse pagamento. Então isso restaurou a confiança no sistema financeiro, no sistema bancário e estancou também a corrida bancária. Com dois pontos positivos que eles enfrentaram a causa direta da depressão de 29. Bom, então a explicação que você vai encontrar nos manuais de macro ou então em livros ortodoxos é a explicação que vai se relacionar com a corrida bancária, em que você tem uma diminuição da base monetária que leva à deflação e isso acaba
levando a um problema no nível de emprego na economia por conta da rigidez do salário, já que os salários não conseguem acompanhar o nível de queda. Você tem um descompasso entre a produtividade, o nível de emprego da economia e a base monetária. E os Estados Unidos tentaram reagir com a criação de algumas agências e, posteriormente, com o New Deal, mas sem muito sucesso nessas ações iniciais que o Alex citou. É isso? É isso mesmo. No dia que logo passou a ser conhecido no mundo todo como a Terça-feira Negra, a Bolsa de Ações de Nova York sofre a queda mais catastrófica que já fora vista. As perdas somam mais de 14 bilhões de dólares em apenas um dia. Alex, uma última pergunta para encerrarmos o podcast. Há muita especulação sobre o papel do crescimento dos anos 20 e sua relação com a crise de 29. Muita gente diz que o crescimento dos anos 20 não foi um crescimento sustentável e que então a crise de 29 seria uma consequência inevitável dele. Você concorda com isso, visto as evidências que você estudou e que foram apresentadas nesse programa? Isso seria quase uma versão da explicação austríaca, né? Você teve um crescimento sustentável que a consequência inevitável dele seria uma depressão. Eu não acho que foi sustentável. Olhando o crescimento da produtividade dos fatores, a gente vê que a economia americana ela teve realmente uma década atípica ali. Você teve muita inovação tecnológica, ganho de eficiência, uma relativa estabilidade, né? Porque foi no pós-guerra, o mundo estava em paz, estava comercializando, um crescimento do comércio internacional. Então, olhando a evidência assim, primária, eu não diria que não tinha nada de errado ali. Só que a gente sabe que ciclos de crescimento virtuosos, eles tendem... Já vou entrar na parte da bolha, que eu não sou o melhor para falar. Mas eles tendem a gerar euforia no mercado de capitais, no mercado financeiro. Então, você pode ter decisões equivocadas de investimento. Só que, novamente, geralmente, isso não explicaria uma depressão do tamanho da crise de 29, porque a gente viu períodos de crescimento muito mais fortes no pós-guerra e nada parecido aconteceu. O que mudou no pós-guerra? Que o Banco Central reagiu, não deixou a base encolher, não deixou ter uma crise bancária e tudo bem. Mesmo que esse ciclo de inovação tecnológica ele gerasse expectativas não muito bacanas, que poderiam levar a uma recessão, eu não tenho muito motivo para acreditar que a depressão que o mundo viu nos anos 20, nos anos 30, aliás, ela seja uma consequência inevitável disso. Bom, então, basicamente, a tese de que a depressão dos anos 30 é uma consequência inevitável do crescimento extraordinário dos Estados Unidos durante os anos 20 não se verifica tanto na realidade, justamente porque foi um crescimento que fazia sentido, era um crescimento que foi acompanhado por um crescimento na produtividade total dos fatores. Certo. Bom, algum comentário final? Thiago, Alex, Gabriel, antes da gente encerrar o podcast? Eu gostaria de fazer uma recomendação, na verdade. Quando a gente fala da crise de 29, é meio inevitável tocar no assunto do New Deal. E, embora seja meio tangente ao que a gente está querendo dizer, para quem estiver ouvindo e tiver interesse nesse assunto, para saber mais o que a literatura especializada pensa sobre o New Deal e a sua relação com a persistência da Grande Depressão, tem um artigo muito bom do Cole e Ohania, de 2004, que chama New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression, que esses autores fazem um modelo de equilíbrio geral para avaliar proposições sobre o poder de barganha dos sindicatos e ver como cartelização teriam o que teria acarretado no agregado da economia. E, bom, eu não vou dar spoiler do que a conclusão do paper, mas eu acho quem se interessa pelo assunto, quer saber mais sobre o New Deal, eu recomendo a leitura desse paper. Eu acho que, em se tratando de recomendação, não dá para deixar de fora o livro do Milton Friedman e da Anna Schwartz. É uma história econômica dos Estados Unidos, começa desde o período da Guerra Civil e vai até o ano um pouco antes da data em que foi escrito, lá para 1960. Ele fala especificamente da Grande Depressão com mais destaque, assim, e é responsável por boa parte da explicação que nós temos hoje
em relação à oferta de moeda, isso em relação com a depressão. Já que está todo mundo deixando recomendação, eu vou recomendar o livro de macro do Simonsen. Ele trata não muito especificamente da crise, mas tudo que a gente viu de salário nominal, de equilíbrio agregativo de curto prazo, a gente pode conferir lá. A gente pode conferir, inclusive, a abordagem keynesiana mais clássica, é aquela que a gente falou que pressupõe que a economia permaneça por muito tempo em capacidade ociosa. A gente vê como isso evoluiu. Os modelos, mesmo os keynesianos depois, eles não têm essa concepção. E como hoje na macroeconomia é bem estabelecido que aquela crise não foi uma falha do capitalismo, como muita gente acha. Foi uma má gestão de política monetária e, em menor grau, fiscal, mas especialmente monetária. Não vou deixar nenhuma recomendação, mas agradeço muito a presença dos senhores aqui nesse podcast e agradeço principalmente a você, nosso caro ouvinte. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Lembre-se de seguir o Economia Mainstream nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, acompanhar o nosso site economiamainstream.com.br e também, caso você tenha condição, nos apoiar monetariamente. Tudo que a gente faz aqui é pro bono, simplesmente pela paixão do conhecimento. Então, quem quiser contribuir, ajudar a gente a manter esse projeto de pé, pode contribuir pelo Apoia-se, apoia.se/economiamainstream, ou então pelo Pix, economiamainstream@gmail.com. É isso, muito obrigado e até o próximo podcast.